Olá, pessoal! A aula de hoje é sobre a poesia de 30. Estamos falando do modernismo no Brasil e vamos falar especificamente da Cecília Meirelles e do Vinícius de Moraes. Sobre Cecília Meirelles, ela nasceu em 1901, no Rio de Janeiro, e faleceu em 1964. Perdeu os pais muito cedo e foi criada pela avó, que lhe proporcionou os primeiros contatos com a literatura. Formada em magistério, dedicou-se com grande empenho à carreira de professora. Publicou seu primeiro livro de poesia, Espectros, aos 19 anos. Durante muito tempo, publicou em jornais crônicas e também artigos relacionados à educação. Em 1934, fundou a primeira biblioteca infantil do país. A poetisa obteve grande prestígio em Portugal e é considerada uma das principais vozes da literatura em língua portuguesa. Mais conhecida como poetisa, Cecília Meirelles também foi cronista e contista e deixou uma grande contribuição na área da educação, da literatura infantil e do folclore. Como intelectual e educadora, defendeu o ensino laico e se empenhou no combate ao autoritarismo do Estado Novo. Suas primeiras publicações, como Espectros, de 1919, Nunca Mais e Poema dos Poemas, 1923, e Baladas para El Rei, 1925, apresentam certos traços neossimbolistas, como a musicalidade, a espiritualidade, a melancolia, o sonho e o uso de símbolos, além de referências recorrentes ao mar, à tristeza e à efemeridade do tempo. A obra da autora, entretanto, mesmo nas produções posteriores, nunca se enquadrou perfeitamente em nenhum movimento literário. Cecília é essencialmente uma poetisa moderna, mas vinculada fortemente à tradição ibérica da poesia. Cultivou o verso livre, mas tinha amplo domínio das formas poéticas convencionais, como a canção, o epigrama, o noturno, o verso redondilho, ritmos bem marcados, etc. Entre os vários livros que publicou estão também Viagem, de 1939, Vaga Música, de 1942 e Romanceiro da Inconfidência, de 1953. No âmbito da literatura infantil, é autora da conhecida obra Ou Isto ou Aquilo, de 1964. Vamos ler um dos textos de Cecília Meirelles. Motivo. Eu canto porque o instante existe e a minha vida está completa. Não sou alegre nem sou triste, sou poeta. Irmão das coisas fugidias, não sinto gozo nem tormento. Atravesso noites e dias no vento. Se desmorono ou se edifico, se permaneço ou me desfaço, não sei, não sei, não sei se fico ou passo. Sei que canto, e a canção é tudo, tem sangue eterno, a asa ritmada, e um dia sei que estarei mudo, mais nada. O texto motivo de Cecília Meirelles inicia com os versos: Eu canto porque o instante existe e a minha vida está completa. Nesses versos, o uso do tempo presente indica a valorização do instante, do momento. O que importa é a plenitude da vida no agora. É quase um aviso. O eu lírico mostra que não se apega ao passado ou ao futuro. A vida é boa no presente. E nos versos: Não sou alegre nem sou triste, sou poeta. É a primeira aparição de antíteses, que é aquela figura de linguagem que a gente se depara com palavras de significação oposta. Nesse caso, as conjunções não e nem mostram a indiferença e a imparcialidade do eu lírico. Nos versos: Irmão das coisas fugidias, não sinto gozo nem tormento. Nesse momento, o eu lírico coloca-se no mesmo patamar das coisas passageiras, breves, ilusórias. A esfera em que se encontra é efêmera. O eu lírico é livre e não se prende. Novamente, a oposição de dois elementos, gozo e tormento. Mais uma vez aparecem as conjunções não e nem, o que me faz pensar em um eu lírico quase que impenetrável. Nos versos: Atravesso noites e dias no vento. Mais uma vez a antítese, a inconstância do viver, o tom melancólico, a leveza e a delicadeza com que é tematizada a passagem do tempo. Verso imagético, como se estivesse representando a transitoriedade da vida. Nessas duas primeiras estrofes, percebemos a ocorrência de rimas ricas entre palavras de classes gramaticais diferentes. E nos versos: se desmorono ou edifico, se permaneço ou desfaço. As oposições entre os elementos, juntamente com a conjunção se, demonstram a inquietação do eu lírico acerca da importância de sua poesia. É algo que fica ou que se perde? Nos versos: não sei, não sei, não sei se fico ou se passo.
Aqui, a indefinição, a dúvida do eu lírico mostra-se sem resposta. A repetição da expressão não sei mostra que ele não consegue dar conta de achar uma resposta que satisfaça seu questionamento. A oposição entre fico e o passo. Podemos dizer que as antíteses representam as dúvidas ou as incertezas do eu lírico, ou ainda o que ele não consegue ou não quer definir sobre si mesmo. Nos versos, sei que canto, e a canção é tudo, tem sangue eterno, a asa ritmada. O eu lírico, como se de repente encontrasse respostas para as suas indecisões, demonstra certeza, sei que canto, é a consciência de que a vida se completa pelos instantes de que é feita. E essa canção é tudo, a poesia é sua razão de viver, que se perpetua no tempo, a asa ritmada que tem sangue eterno. A expressão asa ritmada sugere não apenas o trabalho de construção sonora e rítmica do poema, mas também a ideia de que há um voo, uma elevação espiritual quando se elabora o texto poético. Nos versos, num dia sei que estarei mudo, mais nada. O poeta, que é um ser efêmero e passageiro, estará mudo em breve, eufemismo que simboliza a morte. A certeza de seu canto e de que a canção é tudo. O eu lírico também sabe que um dia estará mudo. Podemos dizer que ele se define a partir de seu fazer poético. Sugere que a única coisa que importa na sua existência é a criação poética. Falaremos agora de Vinícius de Moraes. Ele nasceu em 1913, no Rio de Janeiro, e faleceu em 1980. Foi poeta, cronista, dramaturgo e compositor. Estudou Direito, Ciências Jurídicas e Sociais e ingressou em 1946 na carreira diplomática, na qual permaneceu até 1969, quando foi exonerado do Ministério das Relações Exteriores pelo governo militar. Nos anos que viveu no exterior, foi diplomata nos Estados Unidos, na França e no Uruguai. Publicou sua primeira obra, o livro de poemas O Caminho para a Distância, em 1933, mas só começou a se tornar famoso em 1956, com a encenação da peça Orfeu da Conceição. Na década de 1950, o poeta começou a se envolver com a carreira musical, que lhe conferiu grande popularidade. Teve como parceiros musicais figuras importantes da MPB, como Tom Jobim, Chico Buarque, Toquinho, entre outros. As primeiras obras de Vinícius de Moraes, como O Caminho para a Distância, de 1933, e Forma e Exegese, de 1935, foram marcadas pela preocupação espiritual e pela busca do sublime por meio da transcendência mística. Nessa fase, Vinícius fazia parte de um grupo de escritores e católicos do Rio de Janeiro, e nos poemas desse período são comuns as antíteses matéria-espírito ou humano-divino, e versos longos, quase versos parágrafos, além de uma linguagem elevada com influência clássica. Aos poucos, porém, sua poesia se transforma e começa a se voltar para temas do cotidiano. Em Ariana, a Mulher, de 1936, por exemplo, a figura feminina ganha espaço, porém ainda é tratada de forma platônica, idealizada e inacessível, como na tradição clássica ou na poesia romântica. A partir das obras Cinco Elegias e Poemas, Sonetos e Baladas, ambas de 1943, o poeta passou a extrair poesia de temas banais do cotidiano, o mar, a praia, a pátria, os trabalhadores, os pescadores, e a fazer uso de uma linguagem mais simples, coloquial e enxuta. Nos poemas dessas obras, a mulher começou a ser tematizada de forma concreta e sensual. A simplicidade dos temas e o coloquialismo da linguagem contribuíram para a vinculação do poeta à música popular. Em decorrência dessa nova atividade artística, muitos de seus poemas, entre eles Soneto de Fidelidade e Soneto de Separação, provavelmente os dois poemas que os brasileiros mais sabem de cor, foram musicados e cantados. A parceria com grandes compositores da música popular brasileira, como Tom Jobim, Toquinho e Chico Buarque, consagrou definitivamente o poeta-compositor. A canção Garota de Ipanema, por exemplo, de autoria de Vinícius e Tom Jobim, é conhecida internacionalmente. Vamos ler Soneto de Separação, de Vinícius de Moraes. De repente do riso fez-se o pranto, silencioso e branco como a bruma. E das bocas unidas fez-se a espuma, e das mãos espalmadas fez-se o espanto. De repente da calma fez-se o vento, que dos olhos desfez a última chama. E da paixão fez-se o pressentimento, e do momento imóvel fez-se o drama. De repente, não mais que de repente, fez-se de triste o que se fez amante, e de sozinho o que se fez contente. Fez-se do amigo próximo distante, fez-se da vida uma aventura errante. De repente, não mais que de repente. Em seus inúmeros poemas que tematizam o amor, a influência da poesia camoniana é extremamente forte e pode ser percebida na tentativa de analisar o amor, como também na estrutura, dando preferência para o soneto como forma poética de se expressar.
e a utilizar a antítese para expor as contradições pertinentes a esse sentimento, conferindo ao soneto vida nova à forma antiga, povoando de ecos camonianos o estilo de tão poucos poetas estreados depois da guerra. Como um mestre no manejo da linguagem, Vinícius de Moraes cultivou tanto o requinte e a elegância dos jogos verbais, em um estilo engenhoso e muitas vezes solene, usou versos curtos, direto e incisivo, corrigindo os excessos de sua escrita. Nesse poema, Vinícius apresenta o amor em suas múltiplas manifestações: felicidade, pranto, drama, entrega, espanto, paixão. Com essa postura, o poeta intuiu o fim do patriarcalismo nas relações afetivas do Brasil e soube cantar uma nova concepção sentimental, mais concreta, mais livre de preconceitos, mais atento às mulheres. O soneto da separação destruiu noções como da eternidade do amor, que é um dogma do patriarcalismo. O amor aqui é apresentado como um sentimento poderoso e fugaz. É essa a ideia central do soneto de separação, em que as antíteses mostram o impacto da perda do amor na vida das pessoas. O riso torna-se pranto, traz a dor, a tristeza. A tragédia que provoca espanto é constatar que toda essa transformação em um relacionamento acontece de repente, em um breve instante, como bem atesta o autor em seu último verso. De repente, não mais que de repente. Bons estudos!